Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica e hoje nós vamos meditar no capítulo 17 de Deuteronômio, versículos 14 e também o versículo 15, que nos diz: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuires, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Meus queridos, quando chegamos no capítulo 17 de Deuteronômio, o Senhor vai iniciar a instrução aos teus filhos, aquela geração que havia sido constituída após a saída do Egito, falar sobre a idolatria, dos versículos 1 ao versículo 7. O Senhor vai transmitir ao povo o seu sentimento em relação à idolatria, a sua reprovação em relação à idolatria, que na época era feita por meio de imagens de escultura, e o Senhor declara então que abomina, que rejeita esse tipo de comportamento. Dos versículos 8 ao versículo 13, o Senhor vai dar instrução acerca da consulta que se deveria fazer aos sacerdotes para resolver alguma demanda entre os irmãos. Então, no versículo 14 a seguir, até o final desse capítulo, a gente vai ver o Senhor dando a eles uma orientação a respeito da intenção dos judeus, dos irmãos do Antigo Testamento, que iria pedir para que fosse colocado sobre eles um rei. E é interessante que quando o Senhor fala deste assunto, ele está demonstrando uma das suas virtudes, que é a onisciência, ou seja, a capacidade de conhecer as coisas antes que elas aconteçam. Pois veja que o texto diz: olha, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuires, e nela habitardes, e disseres: porei sobre mim um rei. Ou seja, o Senhor já conhecia que quando o povo de Israel entrasse na terra, é bom estarmos lembrados que eles ainda não haviam entrado na terra, eles estavam ainda às margens do Jordão, necessitando apenas de atravessá-lo para começar a conquista da terra. E ainda estando deste lado do Jordão, o Senhor diz: olha, quando vocês possuírem a terra, quando vocês habitarem nela, vocês vão querer colocar sobre si um rei. Então o Senhor vem aqui colocar quais eram os pré-requisitos para que esse rei nele fosse constituído sobre eles. Então, que nós possamos, nesse momento de reflexão, compreender que o Senhor tem essa capacidade da onisciência, que Ele conhece os nossos problemas e dificuldades
ainda antes que eles aconteçam. Por isso o Senhor diz, olha, eu acho incrível quando eu leio isto, porque quando a gente vai ver lá no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, quando o primeiro livro de Samuel, aliás, quando o povo vai pedir um rei, que Samuel fica muito entristecido por causa desse pedido, né? E até chegar lá, quando eles vão pedir o rei, nós sabemos que tem o livro dos Juízes, que vai demonstrar que antes deles pedirem um rei ao Senhor, houve-se o tempo dos juízes, né? Quando eles entram na terra, eles estão sob o governo de Josué, que havia sido o sucessor de Moisés, e após Josué, nós entramos no período dos juízes, aonde, assim como um rei, os juízes eram geralmente uma pessoa investida de autoridade espiritual que ela, né, entrava nas questões sociais das pessoas, então concedia a elas a liberdade da opressão que eles recebiam por causa da frequente, né, da frequente ação dos seus inimigos que habitavam ao seu redor e queria de volta a terra que o Senhor havia dado ao povo de Israel. Então, quando passa-se o período dos juízes, nós então vemos os judeus pedindo para si, conforme a palavra de Deus, um rei para si. E então, quando eu leio aqui o Senhor, ainda antes deles entrarem na terra, dizendo, olha, quando vocês entrarem, possuírem nela habitares, vocês vão pedir um rei. Então o Senhor demonstra que Ele conhece. Quando você passa por um momento de dificuldade na sua vida, quando você passa por uma crise na sua vida, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus já conhece toda essa situação que você passa, que você está passando, e Ele já tem preparado para você a solução para essa situação. Basta somente que você busque a Ele, que você entregue toda esta situação para Ele e você confie que aquele que tem o poder de conhecer o seu problema, sua dificuldade, antes mesmo que ela aconteça, Ele também tem poder para lhe dar o livramento. Com certeza, Ele já preparou o livramento. Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa alma. Deus conhece as nossas vidas, pois não há limites para o seu saber. E por isso nós podemos confiar nele. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ler esse texto da presciência de Deus, da onisciência do Senhor e confiar que Ele é poderoso por conhecer a nossa dificuldade para nos dar o livramento, para nos tirar dessa situação, para nos fazer aprender as lições que nós temos nestas dificuldades e assim vivermos felizes para a glória do Teu nome. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família e que em nome de Jesus você viva debaixo das mãos do Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus.